A semana do Clássico Grenal será longa para os dirigentes de Inter e de Grêmio. Na quarta-feira, quando acabar o Carnaval e o TJD Gaúcho deixar o recesso, serão analisadas as entrevistas e os fatos dentro do campo para então haver punições ou não. Pasme, o presidente Alessandro Barcelos, Bisol e até mesmo D'Alessandro podem ser denunciados pelo TJD Gaúcho e pegar um gancho em meio à decisão do estadual. O clima, que já não era favorável, principalmente após a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ficou extremamente quente. E tem alguns bastidores para a gente falar agora e eu vou te contar. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso faço o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e aí já ativa o sininho do lado do inscrever-se, porque daí os conteúdos estouram no teu celular ou então no teu e-mail. O teu like é importantíssimo, o compartilhamento mais ainda, seja nas tuas redes sociais, nos teus grupos de colorados, entre teus amigos que torcem para o Inter, é muito bacana que tu leve o conteúdo para o maior número de pessoas possível. E não te esquece que kto.bet.br é a parceira aqui dos meus conteúdos e ela tá esperando para tu te divertir, porque KTO, cada jogo é único, um ambiente para maiores de 18 anos e principalmente brinca com responsabilidade. Bom, gente, hoje eu não vou botar capítulos, tá? Aqui na descrição do vídeo, porque eu vou falar unicamente e basicamente sobre TJD, punições e desdobramentos da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos na noite do último sábado, lá no Beira-Rio, após o Internacional vencer por 3-1 o Caxias e se classificar à final do Campeonato Gaúcho. Bom, tem algumas coisas que a gente tem que entender. Neste momento, o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva Gaúcho, está de recesso por conta do feriado de Carnaval, é óbvio. Na quarta-feira, os auditores retornam aos trabalhos e, a partir da promotoria, haverá algumas avaliações. E aqui é o grande ponto que desdobra para um lado e desdobra para outro. Primeiro o seguinte, o Grêmio entende que a coletiva do Alessandro Barcelos tirou o Anderson Daronco de uma das finais. Por quê? O presidente deixou muito claro em uma frase: em um momento de condição normal de temperatura e pressão, pelo erro que ele teve lá no Alfredo Jaconi, ele tomaria uma geladeira enorme. Segundo o Grêmio, algumas pessoas que têm trânsito, claro, né, até dos dois lados, se a gente for olhar, acreditam que essa frase condicionou a arbitragem e a escalação dos árbitros para a final. Logo, um era o Jean-Pierre, o mais cotado, e o outro o Anderson Daronco. Neste momento, não se sabe qual vai ser o futuro do Campeonato Gaúcho em termos de arbitragem. O VAR já é de fora. Só que a partir dessa fala do presidente e do erro cometido lá em Caxias, quando estava 2-0 para o Juventude e o gol do 2-1 de bicicleta, fazendo, né, o pé passando próximo ao rosto e acertando inclusive o jogador do Juventude, não marcada a falta, o tiro livre indireto por conta do jogo perigoso, esse erro ele pode ser crucial para que árbitros de fora do estado e talvez até do Brasil sejam os comandantes das duas partidas, tanto de sábado na Arena quanto na semana que vem no Beira-Rio. O Quinteiros ele deve ser denunciado sim por agressão.
podendo aí, claro, né, em cima da análise dos auditores, ser punido. Tem também, ele já está fora do primeiro Grenal, claro, mas ele, se for punido, pode recorrer e acabar estando presente no jogo final, dentro do Beira-Rio. Mas ainda assim, recorrer não é garantia de sucesso, porque, segundo o artigo 34, ele não poderia também dar a coletiva. E isso vai depender muito na questão da fala da Federação Gaúcha de Futebol, porque o Grêmio alega que entrou em contato com a federação e a federação autorizou. Houve autorização para que o Quinteiros estivesse na coletiva. O Grêmio vai criar uma narrativa de que o Alessandro Barcelos colocou o Inter como favorito do clássico, para meio que criar um contra tudo e contra todos. Porque o Alessandro Barcelos, em um determinado momento, diz o seguinte: tem um time que só está na final por conta da arbitragem. Os dirigentes do Grêmio afirmam ou falam entre si que essa frase deixa claro que o presidente acredita que o Grêmio não tem méritos para chegar à final. E o Inter é o único dos dois times que sim. Entre outras coisas, tá? Vai ser analisada também a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, a entrevista do José Olavo Bisol aos meios de comunicação, a entrevista do D'Alessandro lá em Ijuí, em que ele fala do Daniel Bins, e há um zoom de bastidor de que o trio colorado também pode ser punido a partir destas falas, tanto em coletiva quanto agora em cima do que o presidente Alessandro Barcelos disse depois da classificação colorada. Para algumas pessoas que têm trânsito também no TJD, o presidente ele passou do ponto. Não quando ele fala da RBS, ou quando ele fala do Jory Vasconcelos, ou quando ele fala de outras questões envolvendo narrativas da imprensa, mas quando ele coloca o Daronco, por exemplo, como o grande responsável pelo Grêmio ter chegado à final. E aí, a partir disso, a partir deste condicionamento, o presidente poderia ser punido ou então chamado para depor ou para se defender sobre as palavras que disse também em entrevista coletiva. Eu posso te garantir que vão ser 2 semanas bem complicadas, porque o bastidor, ele para os dois lados está muito quente. E principalmente os dirigentes tentarão, de um lado e de outro, não sei se pressionar apenas, tá, a Federação Gaúcha de Futebol, mas eles estarão, como o próprio presidente disse, né, ocupando espaços em meio aos corredores ali da Federação Gaúcha de Futebol. É claro que tem a ver com o Octa do lado do Grêmio e o impedir o Octa do lado do Inter. Mas o clima criado foi muito, mas muito criado a partir da frase do presidente Alessandro Barcelos. Não vem me dar tapinha nas costas, porque teve muita coisa bem complicada aí em meio a todo o campeonato. A gente vai conversando sobre tudo isso, tá? Tem muito bastidor ainda que eu vou apurando e a gente vai tratar nos conteúdos aqui do canal. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve, ativa a notificação e bora lá. O que tu pensa disso tudo? O que tu pensa da questão do condicionamento? Bota nos comentários aí e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Tu é a favor de árbitro de fora do país? Nem só de fora do estado, do país também. Bota nos comentários aí pra gente entender um pouquinho do que a galera colorada pensa. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.